Olá, uma boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo doutrinário do Livro dos Espíritos através da nossa querida ABBM TV. E para iniciar os estudos da noite de hoje, vamos ler aqui do livro Mensagens de Meimei, psicografia de Milton Carvalho Bona, a nossa página de preparo na lição 12, intitulada Escolhas Equivocadas. Quando o homem sente que é demasiado o seu sofrimento, começa a queixar-se muito, comportamento que afasta os que admiram a sobriedade da alma e o esforço para conter os queixumes. Anseia merecer atenção especial das pessoas que o cercam, pois vezes sente e demonstra inveja dos que não aparentam sofrer, dizendo-se merecedor de vida melhor. Não conseguindo aceitar os momentos de prova, escolhe o caminho sombrio da reclamação desnecessária. Em certas ocasiões, demonstra-se irritadiço, em outras, fecha-se no mutismo desagregador. Às vezes cede às tentações, às sugestões de irmãos menos felizes e acaba tomando decisões precipitadas. Todas essas expressões comportamentais são sinais evidentes da necessidade de buscas. Em busca de Deus, da sintonia com a espiritualidade maior e busca da renovação interior. Por isso, a importância de um dos preceitos de Jesus: orai e vigiai. Só assim poderá reiniciar-se na pacificação interna, evitando escolhas equivocadas que levam à degradação de sentimentos. Com Jesus, por Ele e para Ele, seja renovada a caminhada do homem conforme o Evangelho de amor. Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, espiritualidade superior que nos assiste, Bezerra de Menezes, o patrono da casa a qual esse estudo está ligado, e Deus, nosso Pai. Queremos nesse momento pedir vossas proteções, vossas bênçãos, para que possamos levar, através desse estudo, reflexões para que possamos, todos nós que aqui estamos, assimilá-los e fazer desse mundo um mundo verdadeiramente melhor. Fique conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, dando continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos, vamos hoje tratar das lições de 983 a 989, intitulado Penas Temporais. Esse item está no livro 4º, na última parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. Para iniciar, vamos refletir acerca de um irmãozinho que tenha desencarnado. E aí a gente ouve, por aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, por aqueles que ainda desconhecem a continuidade da vida e a comunicação dos nossos entes queridos que já partiram para conosco. E a gente ouve, descansou em paz, parou de sofrer. Será verdade? Segundo os espíritos, não. O sofrimento moral é inerente do corpo físico.
fora do corpo físico, não sentimos fome, não sentimos frio, não sentimos dores, não ficamos doentes, não sentimos sede e nada proveniente do corpo físico, por não possuir mais. Mas sentimos dores morais. Ué, Alan, eu ouvi falar, ou eu vi lá no trabalho mediúnico da minha casa, a manifestação de um espírito que dizia estar sentindo frio, que dizia estar sentindo dor. Sim, um espírito pode, no momento do desencarne, ou já no plano espiritual, manifestar dizendo está sentindo dor, está sentindo frio, mas isso aí são dores morais, né? Ele, na verdade, não tem frio, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não fica doente porque ele não tem mais um corpo físico. Mas ele mentaliza tudo isso, ele cria, ele faz essas criações mentais e aí ele age como se tivesse ainda preso ao corpo físico, só que não está. Então essas dores, na verdade, são dores morais, não são dores físicas. A dor física é inerente do corpo físico, né? Então o espírito pode se manifestar com dores morais, sofrimento morais. E aí não confunda sofrimento moral com sofrimento físico. Sofrimento físico é inerente do corpo físico, quando nós estamos encarnados, né? Um homem pertencente a uma civilização mais adiantada pode vir a encarnar entre os selvagens. Alguém que foi tirano pode vir escravo. Aquele que comandou mal pode vir para obedecer. Aí são expiações escolhidas, muitas das vezes, pelo próprio espírito, observando na erraticidade, onde ele pecou, onde ele errou, e aí pedimos esses sofrimentos, pedimos essas expiações, aí sim físicas, por estarmos mergulhados na vida do corpo físico, e pedimos essas tribulações a fim de suportarmos com resignação e conseguirmos nos adiantar moralmente. E aí vamos recordar a questão 173, que várias vezes um espírito já no plano espiritual, que já progrediu em sua existência terrena, ele pede para vir na sua existência terrena e julga ainda não ter completado a sua missão. Ele pede para vir julgando não ter completado a sua missão. E aí, com essa questão da lição 173, vamos lembrar e recordar aqui a diferença de missão para expiação, né? Missão, meus caros irmãos, lembrando aqui, por exemplo, Bezerra de Menezes citado, que é o patrono da nossa casa a qual o estudo está ligado. Vamos citar Bezerra. Bezerra é um espírito já evoluído, né? Um espírito já de primeira classe. Ele pede a Maria Santíssima que ele possa continuar aqui, pois ele julga não ter terminado a sua missão para conosco, né? Então, nesse caso, é uma missão. Quando um espírito, no seu planejamento reencarnatório, pede determinados sofrimentos, como a gente citou aqui, né? Vir encarnar entre os selvagens, vir como escravo,
depois foi tirando em outra vida. Nesse caso não se trata de missão, nesse caso se trata de expiação. E aí eu falei de pedir, mas em algumas situações ele não pede, em algumas situações a expiação é imposta, visto o seu mentor espiritual, Jesus, ou Deus, que esse espírito não está na condição de escolher as suas provas, as suas expiações. E aí é o que a gente chama de encarnação compulsória, né? E nesse caso é imposto a ele alguns sofrimentos do qual ele não participa da escolha, ele não participa do planejamento, né? Mas, segundo os irmãos, segundo os espíritos, na maioria das vezes participamos da escolha das nossas expiações futuras, né? E aí, como ser responsável e resgatar faltas das quais não se lembra, como ser responsável e resgatar falta das quais não nos lembramos, né? Podemos indagar, sim, podemos, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, nesse assunto pode questionar, né? Como a gente pode ser responsável e resgatar falta daquilo que a gente não se lembra, já que existe a questão do véu do esquecimento, né? Como pode aproveitar a existência adquirida se as esqueceu? Se a gente esqueceu de tudo, como a gente pode aproveitar as experiências adquiridas, né? E aí, a gente aqui pode, né, em determinado momento, questionar a justiça de Deus. Ora, como eu vou evoluir e aproveitar as experiências já adquiridas se eu esqueci de todas elas? Por que eu tenho que resgatar faltas se eu não lembro dessas faltas? E aí a gente vê aqui que é como se a cada existência fosse a primeira, né? Assim esse irmão pensa. Se a gente esqueceu, é como se a cada existência fosse a primeira existência, visto que tudo a gente esqueceu. Irmãos, a cada existência evoluímos em inteligência, adquirimos mais inteligência, e com isso a possibilidade de distinção do bem e do mal aumenta, né? É como se fosse, como eu posso dizer assim, um espírito, um ser que terminou as séries iniciais, né? Ele passou da primeira série, da segunda, da terceira. Ele não vai lembrar de toda a sua primeira série, de toda a sua segunda série, terceira série, mas ele adquiriu os conhecimentos lá das séries iniciais. E esses conhecimentos das séries iniciais vai ser útil para ele nas séries seguintes, né? Ou fazendo uma outra analogia, estivemos aqui como criança e nessa encarnação adquirimos, já como adulto, adquirimos conhecimento suficiente para já entender que botar o dedinho lá na tomada não é possível porque vamos levar um choque, né? Então, com isso, não existe essa de que Deus não é justo. Deus é justo, sim. A cada encarnação, esquecemos, sim. O véu do esquecimento faz com que não nos lembramos de quem nós fomos, de qual nome nós tivemos, se encarnamos como homem ou como mulher, se encarnamos aqui no planeta Terra ou em outro planeta, se encarnamos na família que a gente está ou em outra família, se encarnamos pobre, se encarnamos rico, ou que mal cometemos, tudo isso esquecemos para o nosso bem.
Mas o conhecimento adquirido, esse não se perde. E com isso, a cada encarnação, nós evoluímos mais em conhecimento, tanto intelectual quanto moral. E evoluindo em conhecimento, nós estamos aptos a errar menos, a acertar mais. Então, cada encarnação é uma bênção, é uma oportunidade nova de repararmos os erros do passado. E podemos começar a reparar esse erro aqui, ainda nessa encarnação. Visto que, como a gente falou antes, já temos conhecimento suficiente para entender o que é bom e o que é mal, o que é benéfico, o que é maléfico, o que é positivo, o que é negativo. E com isso a nossa possibilidade de acertar aumenta, ao passo que conhecemos mais. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí a gente vai refletir aqui agora que, vendo a natureza das nossas vicissitudes, podemos deduzir como fomos na existência anterior. Se a gente vê aqui como é a natureza das nossas dores físicas no momento, podemos deduzir o que fomos na existência anterior. Se agora nascemos pobres, passamos fome, podemos deduzir com isso que na outra existência, na existência anterior, fomos ricos e utilizamos mal o emprego da fortuna. Se temos uma existência de muita enfermidade física, podemos deduzir que na existência anterior abusamos da nossa saúde. E os espíritos respondem o seguinte, que muito frequentemente, uma vez que somos punidos por onde pecamos, mas não é uma regra absoluta. Nossas tendências instintivas nos dizem mais a esse respeito. Então, sim, é verdade que através da análise do nosso sofrimento podemos ter uma noção do que fomos, né, em outra existência. Mas os espíritos respondem aqui que as tendências instintivas dizem mais a esse respeito, porque não é uma via de regra que, se sofremos pela fome, fomos ricos em outra existência e deixamos outros passarem fome. Não é via de regra, existem as exceções, né? Então os espíritos falam aqui que nossas tendências instintivas nos dizem mais a esse respeito. Então, se temos tendência a querer tentar contra a nossa própria vida, se temos tendência a isso, lembrando o Setembro Amarelo, daí podemos deduzir que em outras vidas podemos ou fomos suicidas. Se temos tendência em ficar ocioso, em não querer trabalhar, podemos tirar daí que em outras vidas fomos preguiçosos. Se temos tendência a por exemplo, gastar muito, mesmo não tendo todo esse dinheiro, temos tendência a exagerar nas compras, podemos tirar daí que em outra vida tivemos junto de nós esse vício, né? Esse vício também. Então daí os espíritos nos diz que as nossas tendências instintivas falam muito a nosso respeito. E com isso também a gente pode ouvir aquela voz da intuição, que nada mais é, nada menos do que o nosso
nossos amigos espirituais, o nosso mentor espiritual, a gente pode tirar daí proveito disso para não voltar a cair no mesmo erro. As vicissitudes da vida não são sempre punição das faltas atuais. As vicissitudes da vida, ela pode ser uma punição das faltas nessa própria vida, né? Pode ser provas impostas por Deus também. Nem tudo é expiação. Às vezes, Deus nos prova, nos faz passar por prova para observar se aprendemos, para observar se melhoramos moralmente, né? Então, são 3 as possibilidades do sofrimento, das vicissitudes. Pode ser uma prova imposta por Deus, pode ser uma punição das faltas atuais e pode ser também uma punição das faltas anteriores, né? O certo é que as faltas, as leis de Deus, nunca ficam impunes, principalmente a falta no que se refere à lei de justiça, de amor e da caridade. Eis porque parece justo, muitas das vezes, eis porque aquele que parece justo, muitas das vezes, aquele irmão que a gente vê, que parece que não comete nada de errado, que vive uma vida correta, ele também sofre, ele também passa por sofrimento, porque esse parecer justo é apenas aparente, né? Na verdade, se ele está aqui, se ele está sofrendo, ele precisa de passar por isso para purificar, para evoluir moralmente, moralmente falando, né? E aí a gente vai refletir aqui a respeito da questão 985. É uma recompensa reencarnar num mundo menos grosseiro, né? É uma recompensa a gente reencarnar num mundo menos grosseiro que o nosso. É a consequência natural de nossa depuração. Reencarnar em um mundo cada vez mais perfeito, assim diz os Espíritos, até que tenhamos despojado totalmente a matéria e lavado ela de todas as impurezas. E se a gente refletir a respeito da questão 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, a gente vai ver que existem 3 ordens de espíritos: os espíritos de terceira ordem, que somos nós, os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, é uma consequência natural. Quanto mais nos depurarmos, mais vamos deixando a matéria densa e pesada e habitando uma matéria mais sutil, até não precisarmos mais encarnar. Isso aí, essas explicações vêm através a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos e as seguintes, que fala da escala espírita. E aí também a gente lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que fala do tipos de mundos habitados, né? E aqui a gente ainda está no mundo bastante inferior ainda ao dos espíritos superiores, né? A gente está no mundo de expiação e prova, e por isso ainda sofremos todas essas vicissitudes inerentes dessa matéria densa e pesada do qual ainda temos, né? E aí a gente ainda lembra de algumas questões, né? Da questão 172, nossas diferentes existências corporais se cumprem todas na Terra? O Kardec pergunta aos espíritos. Não todas, mas nos diferentes mundos.
A deste mundo não é nem a primeira nem a última, mas é uma das mais materiais e de maior distância da perfeição. E os espíritos respondem isso. Então daí a gente vê que a gente ainda está muito longe desses mundos dos espíritos já puros, dos espíritos superiores. A gente tem muito ainda que aprender moralmente e evoluir moralmente, intelectualmente, né, para chegar lá. Mas estamos no caminho. Estamos, como falamos aqui, a cada encarnação, conhecendo mais, aprendendo mais, para evoluir mais também, né? E aí a gente lembra aqui, né, na questão 987, que Kardec indaga aos espíritos, né? E aquele que não faz mal a ninguém? No entanto, nenhum esforço faz para libertar-se das influências da matéria, né? E aí? E ele? São aqueles espíritos que parece que vivem férias eternas, né? E, na verdade, os espíritos respondem a Kardec: conheceis muito desses? E os espíritos dizem que não tem muito deles aqui, né? Na verdade, poucos são missionários, poucos são, como a gente citou aqui, Bezerra de Menezes, que já evoluíram e estão aqui por missão, né? Por amor, né? Na verdade, tem aqueles irmãos que parece que estão em férias eternas, e esses não são missionários, com certeza. São espíritos preguiçosos, né? Que nenhum passo dá em busca da perfeição, né? E os espíritos dizem que eles terão que recomeçar uma existência da mesma natureza que a precedente. Fica estacionário, pode prolongar o seu sofrimento de expiações por longos e longos períodos, né? Então, se a gente tem aqui o sofrimento material, a dor material e a dor moral, esses irmãos que se comportam de uma maneira estacionária, como se estivessem numa férias eterna, os espíritos falam que ele tende a prolongar esse sofrimento. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, sempre, por misericórdia, vai dar a oportunidade para que ele possa buscar a evolução, né? Aqueles que precisam trabalhar, como aqueles que precisam trabalhar e que vai se deitar, né? Ele vive numa vida como se fosse inútil, mas a tendência é que ele venha a evoluir também, né? E para terminar o nosso estudo da noite de hoje, vamos aqui refletir a respeito da última pergunta da 989, que diz o seguinte: pessoas há que, embora não sejam positivamente más, tornam-se infelizes pelos seus caráteres todos aqueles que o cercam. Que consequências lhes adivinharão isso, né? Aquelas pessoas, né, que ela necessariamente não é má, mas que ela envolve todos que estão ao seu redor com seu pessimismo, com seu sentimento de que tudo é ruim, que tudo é azedo, que tudo não presta, né? Que consequências tirarão disso, né? Os espíritos respondem: inquestionavelmente essas pessoas não são boas. Espiarão pelas pessoas a quem tenham infelicitados, e em outra existência sofrerão o que fizeram sofrer. Lembrando aqui que o mal, né, ele é a ausência do bem. Então, se a gente está ali, não comete o mal em si, não tira a vida de ninguém, não fala mal de ninguém, mas a gente está ali sempre de uma forma negativa, sempre aborrecido,
não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não cumprimenta as pessoas. São dessas pessoas que na questão 989, Kardec indaga os espíritos. Então, como o mal é a ausência do bem, nesse momento, só o fato de termos inteligência já para separar o bem do mal e a gente não fazer por onde, a gente já está cometendo mal. E como os espíritos superiores falaram a Kardec, colheremos os frutos da consequência daquilo que fazemos. Se fazemos o mal, vamos colher o fruto desse mal. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, que possamos com isso entender e procurar cada vez mais buscarmos sermos melhores. E com isso a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje, lembrando, né, os irmãozinhos, para não deixar de curtir a página e de se inscrever no nosso canal. E com isso a gente vai fazer a nossa prece final, dizendo assim: Jesus, mestre amado, amigos espirituais, espíritos superiores que nos acompanharam e Deus nosso Pai, queremos agradecer por essa oportunidade e pedir vossa bênção a todos aqueles que carregam consigo o seu sofrimento, moral ou materialmente falando, a todos aqueles que estão nessa caminhada em busca da evolução, meu Pai. Fique com todos nós, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.